Então, vamos lá. A linear pode ser entre duas ou entre três átomos, beleza? Mas o que acontece? Tá vendo aqui? São três átomos linear. Se eu abaixar, eu vou ter aqui três átomos e é angular. Qual a diferença? A diferença tá aqui, ó. Vamos ver se eu consigo baixar assim. Ó, tá vendo? Linear, angular. Beleza? Qual que é a diferença? Então, vamos lá. Quando eu ligo aqui, tá vendo a fórmula eletrônica? O carbono, que é o átomo central, que a gente chama, ele tá no meio, ele tá na 4A. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Beleza? Quando ele liga, todos os seus átomos são compartilhados, tá vendo? Quando você faz a ligação, não sobra átomo nenhum sem partilhar. Beleza? Aí, o que acontece? Desse modo, quando não sobra nada, o lugar mais longe que um oxigênio consegue ficar do outro é de uma linha reta. Concorda? Bom, mas se for o contrário, por exemplo, se meu átomo central for o S, aqui ó, o enxofre, vai formar o SO2, tá vendo? Aqui tem um par de elétrons compartilhados, aqui tem dois pares. Só que quando eu compartilho esses aqui, olha aqui ó, sobra um par de elétron não compartilhado, tá? Então, esse par de elétron aqui, não compartilhado, tá vendo que ele vai ficar como se fosse, tá vendo que parece um triângulo, ó? Né? Um triângulo aqui. E esse aqui fica os dois pares de elétrons não compartilhados, beleza? O que acontece? Quando o par de elétron é não compartilhado, né? Ele não tem um parzinho lá do outro átomo, ele ocupa muito espaço. Então, esse parzinho aqui, como ele ocupa muito, é como se fosse uma nuvem eletrônica, tá? Ele ocupa muito espaço, tem uma nuvem perto dele. Aí, ele faz com que, em vez de ser uma linha reta, igual tá aqui, ó, essa ligação quebre para baixo e forme um ângulo, que é esse ângulo que é aqui embaixo, tá? Tem o valor dele aqui em cima, depois vocês olham, mas não precisa decorar valor, não, tá bom? Então, olha aqui, eu escrevi aqui do lado, para vocês verem a diferença, quer ver? Aqui, ó. Tá vendo? O que acontece? Aqui, ó, na molécula de CO2, quando eu ligo o C, ó, essas 4 bolinhas aqui, do carbono, tá vendo? Não sobra nenhum elétron não compartilhado aqui, não ligado. Se eu fizer da água, por que eu gosto de usar água? Porque vocês vão decorar, porque essa parte é uma decoreba chatíssima. Vocês vão decorar a água tem geometria angular. Então, ó, A com A. A água tem geometria angular. Tá vendo que quando o oxigênio aqui, ó, liga no hidrogênio, tá? Ele liga aqui. Então, o oxigênio ficou com 8, cada hidrogênio fica com 2 elétrons na última camada. Sobram 2 pares de elétrons aqui. Esses 2 pares de elétrons fazem com que a minha molécula, que poderia ser reta, se quebre e forme um ângulo aqui, ó. Tá? Então, lembra, água é angular. É só lembrar A com A. Tá? Isso é uma coisa que pode acontecer, né? Que pode cair em alguma prova aí, em alguma alternativa. A água é angular. Beleza? Então, vamos voltar para cá. Bom, então a gente viu que existe linear e angular. A diferença é que linear pode ser entre dois átomos. Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Sempre quando for dois átomos, que é biatômica, é linear. Beleza? Ou diatômica também. Pode estar escrito diatômica ou biatômica. Mas se eu tiver 3 átomos, 3 podem ser linear ou angular. Então, você tem que olhar se no átomo central tá sobrando o elétron, tá? Bom, aí eu tenho esse outro aí, ó, trigonal plana. É só lembrar que forma um triângulo, tá? Diferente da angular, tá vendo que é angular? Os dois tá aqui, ó, um exemplo triângulo equilátero, beleza? Só que a última parte aqui, ó, essa parte de cima da angular são só pares de elétrons. Então, quando vai fazer a geometria, não tem a parte de cima, porque ela é só desenhada pra gente entender, mas não existe a parte de cima, tá? Já na trigonal plana, eu tenho ali, cada vértice eu tenho um elemento. Então, tem que ser no mínimo 4 elementos, né? O central e 3 elementos.
aí forma a trigonal plana, tá? Trigonal plana é como se fosse um triângulo, tá vendo aqui? É um triângulo por fora e no meio eu tenho uma bolinha, né? Um átomo também. Beleza? Bom, o próximo que existe então é o tetraedro. O que é o tetraedro? O tetraedro são sempre moléculas com 5 átomos, tá? Então eu tenho aqui, ó, o CH4, beleza? Que ele está distribuindo os elétrons aqui. Aí a gente desenha eletrônico como se fosse uma cruz. Só que o tetraedro, ele, desculpa, para os átomos ficarem cada vez mais longe, ele não fica como uma cruz, não. É como se esse cara aqui, ó, esse aqui, tivesse vindo para fora do computador. E esse segundo aqui, ó, esse aqui, estivesse indo para dentro do computador. Então, essa molécula aqui, tetraédrica, é a primeira das que a gente viu até agora, é a primeira que é tridimensional. Escreva aí, ela é tridimensional, tá? Então, ela sai, é como se um hidrogênio estivesse saindo para fora do plano e esse aqui estivesse entrando para fora do plano. Beleza? Então, são moléculas grandes, tá vendo aqui, ó? São moléculas que ocupam mais espaço, tá bom? Bom, a última que a gente tem é a piramidal, tá? A piramidal, ela também forma, teoricamente, um tetraedro. Mas tá vendo que aqui, ó, tem só um par de elétrons aqui do alto, onde era para ser o pico da minha, como se fosse uma pirâmide? Então, ela não tem. Aqui, ó, tem. Se tiver o pico da pirâmide, tetraedro. Se não tiver, se for 4 elementos aqui, ó, aqui são 5. Tetraedro é sempre com 5, 6, tá? É muito elemento. Aqui não. Aqui, ó, eu tenho só a base da pirâmide, tá vendo? Aí eu chamo de piramidal. Duas coisas vocês vão guardar pra mim. A água é angular. Aqui, ó, tá até exemplo aqui embaixo, ó. Angular, beleza? Aqui, ó, ela parece piramidal. Só que desculpa, ela parece tetraédrica, né? Só que dois vértices aqui, ó, do meu tetraedro, são pares de elétrons, então ele some. Tá bom? Então, a gente tem, vocês vão guardar água angular, então A com A, água angular, e outra que cai muito, amônia piramidal. Beleza? Amônia piramidal.